Olá meninas, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês e que o que eu vou trazer hoje aqui para vocês seja edificante. Esse é o meu intuito, trabalhar para a edificação da igreja do Senhor, do corpo do Senhor. Eu sei que nós fazemos parte desse corpo, glória a Deus por isso. O assunto que eu quero hoje falar é consciência. Lembra? Eu disse que eu quero falar sempre sobre cura, fé e consciência. Já falei sobre cura, já falei sobre fé, claro, falta muita coisa ainda. Mas eu quero falar sobre consciência. Esta palavra é uma palavra um pouco complexa e difícil de a gente ouvir falar sobre ela. Eu sei que nos últimos dias, nos nossos dias atuais, tem algumas pessoas falando sobre isso, mas eu não me lembro, eu não sei vocês, eu não me lembro de ter ouvido ou ter tido alguma explicação sobre consciência na minha infância, na minha adolescência, em casa, na escola, na igreja. Até hoje, faz pouco tempo que eu estou ouvindo falar sobre isso de uma maneira diferente, né? Talvez a palavra eu tenha ouvido, mas nunca foi explicado para a gente o que é consciência, a necessidade de usar este padrão. E então é sobre isso que eu quero falar aqui hoje, tá? Nós vamos falar sobre consciência. Eu estava dando uma estudadinha sobre o assunto e eu vi aqui que a consciência ela se dá dentro da mente humana, por isso a complexidade, por isso pouca gente fala sobre ela, porque é um estudo, é um assunto que para entender sobre ele tem que se debruçar sobre o assunto e estudar a fios, horas, buscar pessoas que estudaram também e ouvir pontos de vista. E a gente sabe que hoje existe uma vasta gama de interpretações quando se fala da palavra consciência, porque essa palavra é objeto de estudo em várias disciplinas. Por exemplo, psicologia, filosofia, neurociência, ciência cognitiva. Acredito que até em psiquiatria também eles estudam sobre este assunto, porque é um assunto que é necessário ter conhecimento sobre ele para curar pessoas, né? O nosso intuito aqui é curar e a gente vai ser curado a partir da nossa consciência. Parece ser algo assim bizarro, né? Alguém ser curado a partir da consciência. E é exatamente isso que eu quero falar para vocês. Porque remédio, a gente já viu que não cura. Remédio remedia, não é isso? O nome já diz, o remédio remedia. Mas a consciência, ela cura. Então, de maneira geral, consciência pode ser definida como um estado de estar ciente de si e do ambiente ao seu redor, né? Então, eu estou consciente quando eu sei como eu estou, né? O que está acontecendo comigo internamente e o que está acontecendo externamente, né? Ao meu corpo ou no meu ambiente onde eu estou. Então, estar consciente tem a ver com estar ciente de si mesmo e do ambiente ao seu redor, né? E é uma capacidade de perceber, de sentir, né? Estando alerta, né? É uma capacidade de pensar acerca daquilo que você está vendo, daquilo que você está sentindo. Então, todo ser humano tem essa capacidade, né? E aí, mais para frente eu vou explicar que interessante de onde sai essa capacidade da consciência. Então, ela está na vida, presente na vida de alguém que percebe as coisas, que tem percepção das coisas, que sabe sentir as coisas, que percebe que sentiu, né? E que pensa a respeito de si mesmo e a respeito das coisas. Quando eu falo em pensar, é interessante a gente ter em mente que quase 70% dos pensamentos que passam na nossa mente não são nossos. Dizem que esses pensamentos, a maioria deles, dos que passam pela nossa mente, são intrusivos, eles são externos. Então, por isso, muitas vezes o pensamento passa, a gente nem percebe que pensou. E aí vem uma enfermidade, a enfermidade era por causa daquele pensamento,
mas a gente não percebeu o que pensou. Não sei porque que eu estou doente. Então, muitas vezes a doença começa no pensamento, tá? Então, a pessoa precisa estar consciente para perceber que pensou sobre aquilo. Dias atrás eu me curei, em 2 dias eu estava curada de uma infecção de urina. Por quê? Porque quando eu acordei de manhã, já acordei com muita dor e sangrando. E de repente, eu me atentei e falei, não, deve ter acontecido alguma coisa nisso, deixa eu ver o que foi. Me lembrei e conversei comigo mesmo, com a minha alma, como Davi fazia. Davi conversava com a alma dele e falava, minha alma, por que você está angustiada dentro de mim? Espere em Deus. Né? Então eu conversei com a minha alma mesmo e disse, olha, Ivonete, você está assim, 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 por causa disso, disso, disso. Mas não precisa ficar doente, não precisa continuar com essa infecção, porque você já está ciente disso e você já está resolvendo isso já está resolvido dentro de mim, então não precisa continuar doente. No mesmo momento, o sangue parou e a dor foi diminuindo, em 2 dias eu estava completamente curada, eu não precisei ir ao médico, até estava assim que eu vi na hora, eu falei, meu Deus, vou ter que ir no médico. E não precisei ir no médico, não precisei me curar. Olha que interessante como a consciência faz diferença na nossa vida, né? Então, a pessoa consciente, ela tem capacidade de pensar e de perceber o que pensou, sentir e perceber o que sentiu, entende? A consciência é frequentemente associada à capacidade de experiência subjetiva, ou seja, significa que ela tem um ponto de vista pessoal, né, sobre o mundo. Assim, ninguém consegue ter a mesma maneira de olhar o mundo, ninguém consegue pensar da mesma maneira, sentir da mesma maneira, cada um é individual, né? E Deus nos criou assim, e isso é maravilhoso. Eu sei que ainda tem gente querendo fazer todo mundo ficar igual, tudo igual. Nós não somos iguais, nós não somos iguais. O estudo da consciência diz que ela existe em 3 níveis, ou seja, ela é a consciência fenomenal. Eles classificam como uma consciência fenomenal, ou seja, é um fenômeno que acontece dentro da mente humana, né? E isso ocorre na mente. É como se as pessoas tivessem experiências diferentes mesmo, como eu falei agora há pouco, né? Sensorial, ciência visual, ciências audíveis e emoções. Todos aqueles sentidos que eu falei para vocês, uma comida que eu como, eu posso sentir o sabor de um jeito diferente do que você sentiu, né? Então todos os sentidos do nosso corpo, né? O olfato, a visão, a audição, o paladar, né? Tudo isso a gente sente diferente um do outro, né? É uma coisa individual, entendeu? Então a consciência fenomenal, ela é individual, diferente para cada indivíduo. Existe também a classificação da consciência acessível. É aquela consciência onde envolve informações que estão disponíveis para reflexão, conscientes e que podem ser relatadas verbalmente. Por exemplo, eu estou aqui falando verbalmente do que eu tenho consciência, certo? Sobre este assunto. Então, as pessoas têm consciência de um fato e ela consegue verbalizar aquilo que ela tem consciência, né? Quando a pessoa não sabe, a pessoa não fala sobre aquilo, porque a pessoa não sabe. Mas quando a pessoa tem consciência, né, ou ciência daquilo, então ela fala. É a parte do cérebro e a parte da mente que é acessada através do raciocínio e da tomada de decisões. Então, quem não tem consciência da necessidade de uma mudança, ela nunca toma decisão. Por isso eu estou aqui, para despertar a consciência de vocês. Porque nós precisamos ter consciência de que nós podemos melhorar, de que nós podemos nos curar, de que nós podemos e devemos ser mais abundantes, ser mais felizes, ser transformadas, porque é isso que a palavra de Deus e o Evangelho de Jesus Cristo veio para fazer. Pensa, não é isso? Jesus disse que Ele quer nos fazer nova criatura. Jesus disse que o velho já passou. Jesus disse que Ele vai nos dar uma vida com abundância. Romanos diz para a gente viver uma vida abundante, a gente tem que renovar nossa mente. Então estamos aqui para renovar, despertar nossa mente para a consciência,
para que a gente possa ter uma transformação de vida e viver uma vida realmente transformada e que glorifique ao Deus dos céus. A outra classificação sobre consciência é sobre consciência de si mesmo. Envolve o reconhecimento de si mesmo como um ser distinto, com pensamentos, emoções e identidades próprias, né? Não tem ninguém nesse mundo igual a você. Deus colocou em você uma habilidade, Deus colocou em você um propósito, né? E quando eu digo propósito, gente, a gente pensa que a gente só tem um propósito na vida. Não, a gente tem um que é principal, que é fazer parte do reino de Deus. Mas existem outros vários, né? Pode ser que você tenha um propósito na sua juventude, pode ser que quando você casou e começou uma família, você mudou o propósito, mas em relação ao reino de Deus, acredito que você deva ter um propósito definido, né? Então a gente precisa entender bem o que é propósito, porque a gente pode pensar que propósito é uma coisa só, então eu já fiz isso, eu não preciso mais fazer nada. Não, não é assim, né? Todos nós temos um propósito de casar, de ter filho, de ter família, de trabalhar, tal, mas tem alguma coisa de Deus em você, então tem um propósito de Deus em você. Você precisa descobrir esse propósito para continuar vivendo com alegria, com prazer, porque sem propósito acaba-se o prazer, acaba-se a alegria, acaba-se a razão de viver, né? Então, estar ciente de si inclui a autoconsciência e a capacidade de introspecção, porque nós precisamos ter a capacidade de introspectar, olhar para dentro de nós. E quando falo olhar para dentro de nós, eu queria aqui fazer uma pausa só para falar um assunto interessante. Você já viu uma ilustração que as pessoas fazem, eu já vi na internet, quando se quer falar sobre espírito, alma e corpo. As pessoas desenham assim uma bolinha, que é o núcleo, né? E é o espírito, aí faz um círculo em volta, é a alma, e faz um círculo em volta desse outro, que é considerado chamado de corpo. Né? Não sei se vocês já viram essa ilustração. Eu acho a forma mais fácil de explicar. Porque o corpo, ele é a parte mais rasa, ele é o extremo, né? Ele é a parte de fora. Ele é só essa casca aqui. Esse corpo é só essa casca, mais nada. Quem nós somos mesmo não é isso. Quem nós somos mesmo está lá no profundo. E é lá no profundo que você precisa entrar e entender. E compreender como você está sendo lá. Quem é você lá no profundo, não é? Então, lembra daquela visão de Ezequiel? Quando ele começou a entrar no rio, aí ele foi entrando, a água foi subindo, até que ele não conseguiu mais dominar a água. O que eu entendo aí? Porque Deus queria que nós entrássemos lá no profundo da nossa alma e fôssemos quem nós fomos criados para ser. Quem está acostumado com esse mundo vive só no raso, vive só no corpo. Só pensa que tem esse corpo e mais nada. Não quer entrar na alma, não quer estudar a alma, não quer olhar para a alma, não quer olhar para o espírito, tem medo. Claro, eu sei que colocaram esse medo em nós, mas ainda dá tempo de nós jogarmos esse medo de lado, porque a Bíblia diz que no verdadeiro amor não existe o medo. Então, se eu sinto que sou verdadeiramente amada por Deus, o medo vai embora, né? Então, vamos criar um pouco de coragem e nos conscientizar de que nós precisamos ir lá para o profundo. Lá no profundo da nossa alma. Vasculhar toda a nossa alma e depois ir lá no espírito. E você sabia que a consciência é uma atividade do espírito? Por isso que a maioria tem dificuldade de estar consciente. Porque não é uma atividade desse corpo. Esse corpo tem dificuldade de fazer isso. Não é atividade da alma. A alma está sempre vagando, sempre olhando outras coisas, pensando em outras coisas. É uma atividade do espírito, a consciência. Vamos despertar. Vamos nos despertar para que a gente possa ter um espírito inabalável, como Paulo disse. Né?
Eu quero ler aqui alguns versículos que eu encontrei na Bíblia sobre consciência, porque quando eu pensei em falar essa palavra, eu falei, será que é importante essa palavra mesmo? Isso tem na Bíblia? Porque para mim tudo que está na Bíblia é importante. Então eu achei aqui, o apóstolo Paulo, Atos capítulo 26, capítulo 24, versículo 16, diz assim: por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Olha só, Paulo dizia que ele se esforçava. Então isso não é uma coisa fácil de se alcançar. Tem que haver esforço. Tem que haver esforço, né? Mantendo a fé e a boa consciência, a qual alguns, porém, rejeitando, naufragaram na fé. Paulo disse lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19, que nós precisamos manter. Quando nós alcançarmos uma vida consciente, nós precisamos trabalhar para manter-se consciente, mantendo fé e boa consciência, porque assim nós não vamos falhar na nossa fé. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: ora, o propósito deste mandamento é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Nossa, eu almejo viver nesse padrão e eu gostaria de ver mais crentes vivendo esse padrão. Um padrão de coração puro, de boa consciência e de fé sincera. Que o Espírito Santo venha falar muito forte no seu coração e te despertar para buscar uma vida assim. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 16, ele disse assim: fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Então precisa ter consciência, mas com mansidão e temor, né? Para que, se alguém quiser falar mal de nós, fiquem envergonhados. Porque se eu ando em temor e mansidão, não tem ninguém contra, né? Não existe lei contra essas coisas. A Bíblia diz que não existe uma lei contra as leis espirituais. Entende? Então, por isso que eu digo, a consciência é uma atividade do Espírito. Quando se vive em Espírito, como Paulo falou, vivamos em Espírito, então nós temos uma vida plena, uma vida de felicidade, uma vida de tranquilidade, de alegria, de prazer. E é isso que Deus quer para nós. Chega de se conformar com esse mundo mal, chega de se conformar com a enfermidade, chega de se conformar com a vida difícil, chega de se conformar com o padrão de vida que você está vivendo. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu sou grata porque vocês estão me ouvindo. E não foi fácil fazer esse vídeo hoje, mas o Senhor me deu graça. Estar aqui de novo é um prazer. Deus abençoe.